Opa, fala aí, senhores. João Lucas aqui novamente para conversar com vocês. Mais um vídeo, postei um vídeo há uma semana atrás, que foi o vídeo sobre passei na ESA, como é o período básico. E esse vídeo, peço perdão pelo barulho aqui de fora. Nesse vídeo surgiram várias dúvidas acerca de como é a questão dos exames, porque a gente teve uma prova da ESA e o pessoal passou, está saindo os resultados, para ingressar agora no básico o ano que vem, e o pessoal tá nessa ansiedade, de saber como são as etapas, de saber como é documentação, saber como é questão de exame de saúde, como é questão de psicológico. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar acerca dos exames de saúde da ESA, como é que funcionam, como foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, e eu acho que vai dar para dar uma luz a vocês. Para quem está chegando de paraquedas aqui no canal, através desse vídeo, eu me chamo João Lucas, eu venho tendo uma trajetória de estudos aqui, e comecei a postar vídeos acerca disso, da minha trajetória de estudos, desde que eu fiz a prova da ESA, lá no ano de 2022, depois eu passei na prova da EA, fiz a prova da EA, passei nela, não ingressei porque reprovei no exame de vista, e para vocês verem como exames são importantes. Se eu soubesse disso antes, eu nem teria feito a prova da aeronáutica. E depois eu fiz a prova da ESA, na qual eu passei, e fiz todo esse ano de 2025 o meu período básico num 23 BC, Fortaleza. Então, esse aqui é basicamente a minha pequena história aqui, para quem chegou agora, Aconselho que vejam os vídeos anteriores aqui no canal, para que possam saber melhor, tá certo? Esses vídeos que eu faço aqui são só para ajudar vocês, porque eu acho que existe uma certa escassez de vídeos acerca disso, acerca do básico, acerca de como é que faz alguma coisa ou outra. Então eu estou me colocando à disposição para ajudá-los. Eu estou simplesmente trazendo esse vídeo porque me pediram bastante, tanto nos comentários lá do meu outro vídeo, quanto no Instagram. Me pediram bastante para falar sobre isso, sobre exame de saúde, sobre psicológico. Então psicológico vai ser um próximo vídeo que eu possa estar trazendo aqui para vocês. Acerca do exame de saúde, Então, vamos lá. Fez a prova da ESA. Beleza, fez a prova da ESA, então vamos esperar o resultado, A gente vai ficar naquela ansiedade e tal, e vai vir o resultado da redação. Sobre o resultado da redação, vem o resultado da prova. Pronto, sobre o resultado da prova. Se você ainda está esperando a prova, mas você, já teve uma nota boa, e já tá naquela, cara, eu acho que dá para passar com minha nota, eu acho que dá para tentar mesmo, já começa a procurar ali, mas já vai se informando acerca dos exames. Abre o edital, pega o edital, e diz quais são os exames que eles pedem aqui. Eles pedem exame oftalmológico? Tá, então eu vou ter que fazer o exame oftalmológico. E aí você vê qual é o requisito daquele exame oftalmológico que ele está pedindo. Por exemplo, não é só fazer um exame de acuidade visual. Às vezes você precisa colocar lá no seu exame, lá no seu laudo, se você é daltônico ou não, o daltonismo, você tem que fazer lá acho que é teste de Chiari, alguma coisa assim. Então você precisa ver e mostrar aquilo para o seu médico. Então a primeira dica o primeiro bizu que eu posso pagar para vocês pegue o seu edital e chegue na clínica com aquele edital daquele exame. Não vai totalmente varado, porque existem, por exemplo, o exame toxicológico. Existem vários tipos de exame toxicológico, não sei se vocês sabem disso. Existem vários tipos de exame toxicológico. Existe toxicológico para o Detran, toxicológico para a aeronáutica, toxicológico para o Exército. E aí você precisa procurar o exame específico da ESA, do Exército. Tanto que lá na minha cidade eu não achei. Eu achei o da EA, achei o da EA, que no caso era Escola de Sargentos da Aeronáutica, Tinha lá especialista da aeronáutica, era alguma coisa assim. Mas eu encontrei lá na clínica, lá da minha cidade eu encontrei. Mas quando eu passei na ESA, eu fui nessa mesma clínica e eles não tinham do Sargento das Armas, Eu precisei, o lugar que eu encontrei foi na cidade vizinha. Então eu chamei um amigo para ir comigo, fui na cidade vizinha e consegui estar fazendo o meu exame toxicológico na cidade vizinha, porque eu fui lá fazer. Lá tinha o da ESA, Escola de Sargento das Armas, do Exército, então eu consegui ir lá fazer. A cidade ficava mais ou menos ali 1 hora da minha cidade.
Então eu consegui ir de meios próprios, eu fui de moto com meu amigo e consegui fazer esse exame. Mas e se você não tiver isso? E se tiver que viajar? Se você tiver que ir para outro lugar fazer? Então o meu conselho é que você já procure isso. Então você está vendo que não vai dar certo, vai dar bom, e até agora mesmo que já estão saindo os resultados, né? Já estão sabendo os resultados e tudo mais, que vocês comecem a procurar esses exames, né? E principalmente agora o toxicológico, eu falei para vocês que existe um tipo específico, né? E aí, quanto aos outros, a mesma coisa. Por exemplo, os exames de coluna, que são vários exames de coluna, né? Vocês precisam trazer aquela parte do edital e mostrar na clínica. Foi isso que eu fiz. E tirem dúvidas. Não se incomodem em fazer perguntas para entender. Poxa, chega lá e diz, olha, mas aqui é assim, assim, e vocês estão me dando um exame assim, assim, assim. Poxa, o que é isso? Qual a diferença? Eu, por exemplo, identifiquei falhas no laudo que a clínica tinha me dado e falei, olha, o meu concurso pede isso, eu mostrei no edital, vocês não me entregaram isso, eu peço que mudem. Aí foi mudado, me entregaram outro. Então vocês têm que ficar atentos. Por exemplo, está lá o meu exame, né, o exame de coluna da ESA pede que seja mostrado o ângulo de Cobb. Mas nem todos os exames, nem todas as clínicas fazem o ângulo de Cobb. Então você precisa colocar lá. Então você olha, poxa, tá tudo aqui. Olha, mas eles pedem esse ângulo aqui, ó. Eu tô dentro desse ângulo. Poxa, aqui tá dizendo que é até 14 graus, mas o meu aqui deu 16, e aí? E aí? E às vezes, olha só, outro bizu, às vezes a diferença de ângulos é só a forma que se tira a imagem, que eles batem a imagem lá, o raio-x, tá? Então, poxa, mudou a posição, qualquer coisa, às vezes é só isso, o ângulo diminui e você fica dentro do padrão, tá? Nenhuma malandragem, não. É simplesmente o usado aqui da posição ao seu favor. Muitas vezes é só isso, é claro. Se você tiver um problema e enorme e tal, aí não, aí é barro total, realmente. Procura um tratamento e tudo mais. Mas assim, pequenas coisas, né, pequenas diferenças, tranquilamente é ajustável, né? Isso aí se faz. Então, quanto ao exame de coluna, também tem essa peculiaridade. Quanto ao exame oftalmológico, eu acabei de falar isso, né? Então, questão de acuidade visual. Porque eu reprovei na aeronáutica? Foi a acuidade visual. Eu cheguei lá e qual a diferença da EA para a ESA? Porque na EA você faz os exames lá. O único que você leva pelo menos no meu ano era assim, eu levei o toxicológico, eu precisava levar por recurso próprio, precisava pagar por ele, e de minha cidade, o toxicológico e também o da arcada dentária, eu também precisava fazer com recursos próprios. No DAIA é assim, então eu só levava esses dois e todo o restante eu fazia lá, e eu reprovei na acuidade visual do exame oftalmológico, né? Na EA você precisa ter 20/20 em ambos os olhos, ou caso você use com correção, né? Com correção, ou seja, com óculos, lentes de contato, equivale, e você precisava ter 20/30 em um olho, enquanto no outro era 20/20, eu acho que era isso. E eu não obtive isso, porque o meu olho, o máximo que chegava era 20/50, que é o meu olho esquerdo, mas o olho direito sim ia no 20/20. Então, a primeira coisa que eu fiz, antes de voltar a estudar para a ESA, foi o quê? Foi ir no médico oftalmologista. Muitas pessoas vêm falar comigo, pô, João, eu sou assim, 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 tal, tal e tal, tô com medo. Cara, não tem jeito. Ninguém que não é médico vai responder melhor para você do que o médico. Então, eu, antes de estudar para a ESA, estava faltando ali, acho que 4 meses para a prova, eu disse, poxa, eu acho que eu vou voltar a estudar para a ESA, ainda estava aberta as inscrições, já estava no último dia, eu disse, eu acho que vou fazer essa prova, estava com alguns amigos estudando, mas primeiro eu vou num oftalmologista, para não acontecer a mesma coisa da EA, que, poxa, eu dediquei muito tempo, passei na prova, né, foi muito esforço de minha parte, passei na prova e reprovei no exame, isso aí foi muito ruim para mim. Então eu paguei ali o oftalmologista, fui no particular para ser mais rápido, paguei ali na hora, já fiz no mesmo dia, e falei para ele, poxa, olha, levei uma edital, falei, olha, eu preciso disso aqui. Ele falou, então vamos lá. Aí ele viu, olha, você não se encaixa aqui, você não se encaixa aqui. Aí ele, poxa, talvez você se encaixe aqui. 20/20 no olho direito, no olho melhor, no caso, que era o meu olho direito, 20/50 no outro. Vamos ver se você atinge isso.
Pronto, foi pro olho direito, atingiu o 20/20. Fui pro olho esquerdo, atingiu o 20/50. Aí ele disse, pronto, tá ótimo, você atingiu o requisito mínimo do edital. Atingiu o requisito mínimo do edital. Então, já fiz meu laudo, já ficou no jeito ali. Mas a ESA, eu acho que precisa de um laudo oftalmológico de no mínimo 3 meses, eu acho que é isso. Então eu falei para ele, olha, mas eu estou fazendo aqui com você, mas eu vou precisar vir depois e tal. Eu expliquei para ele, pronto, normalizou. Quando eu passei na ESA, eu voltei lá, fiz de novo, peguei outro laudo e pronto, ficou tudo tranquilo. Aí ele fez errado também. Por quê? Porque lá no laudo, a ESA pede que no laudo tenha o daltonismo e tudo mais, então precisei fazer isso, aí sim ele colocou no laudo direitinho. Então você precisa ficar atento. Muitas vezes o médico pode deixar passar algumas coisas, imagina, ele está atendendo várias pessoas durante o dia todo, ele talvez não tenha o costume de atender coisas de concurso, então você precisa ficar atento com os seus próprios exames. A gente costuma chamar isso de disciplina autoconsciente. A disciplina consciente nas suas próprias coisas. Então, olha o edital, vê o que está pedindo e vai atrás, pergunta. Eu fazia muitas perguntas para os médicos. E quando eu estava fazendo da coluna, por exemplo, eu falei, mas poxa, a minha coluna aqui está parecendo torta, cara, será? Não, relaxa, cara, é o ângulo aqui, o ângulo está certo. Mas poxa, tem certeza, cara? Será que não estava errado lá? Eu disse, não, cara, relaxa, vai dar tudo certo e tal. E realmente o ângulo estava tudo correto. A gente não tem tanta ciência assim, né? Então fica fazendo pergunta mesmo. Mas é isso. Quanto aos dentes, por exemplo, eu precisei fazer obturação na hora que eu fui fazer os exames do dente, né? Tem que bater raio-x, eu acho que nessa também precisa disso, que é da arcada dentária, né? Raio-x da arcada dentária, bem como na EA. E você não pode fazer isso com obturação, com cárie no dente. Então você tem que fazer a obturação, o processo de obturação da cárie. E eu precisei fazer isso, por exemplo. Então eu fui lá no dentista, fiz uma revisão, né? Fiz um cheque. Ele, olha, tem uma cárie aqui, então precisou fazer isso aqui e tal. Aí eu falei, então, beleza, então, vou fazer isso. E é bom você saber disso antes, porque se já estiver em cima da hora você fazendo todos os seus exames, poxa, não vai ter tempo de você fazer, talvez, ali uma obturação, depois ir para a arcada dentária, até porque o raio-x da arcada dentária é uma coisa que demora um pouco para sair. Né? Algumas vezes demora um pouco para sair. Por exemplo, a minha cidade é cidade pequena, cidade do interior. Então a maioria dos exames não eram feitos, terminados ali mesmo. Iam para outra base, depois eles mandavam de volta. Então a maioria dos exames eu precisava esperar. Toxicológico eu tive que esperar acho que 7 dias. O da EA foi na minha cidade, então eu precisei esperar mais tempo, precisei esperar 2 semanas. O da arcada dentária eu esperei também 15 dias. Então tem algumas coisas que demoram. Esse é o problema. O da coluna, eu também precisei esperar um tempinho. Então é bom você se alertar sobre isso. De que algumas coisas demoram para ficar prontas. Então, quanto aos exames, é isso. Você precisa ter a consciência de olhar o edital, né, ver o edital, ler aquilo ali, tentar entender e ir pro médico. Então tá. Eu falei aqui dos exames principais, né? Não vou falar de todos, mas falei dos principais. Caso vocês queiram saber, poxa, a regrinha ali, caso vocês queiram saber o detalhe de algum exame, coloca nos comentários ou manda mensagem para mim lá no Instagram que eu faço questão de trazer para vocês, talvez até meus exames, né? Não estão comigo agora, eu deixei no batalhão, mas eu posso trazer talvez para vocês falando o que é que vocês querem saber especificamente. Eu posso até mostrar para vocês no Instagram, mandar uma foto, mostrar para vocês o detalhe, tá? Mas vocês têm que me pedir isso aí. Estou falando aqui de forma geral como é que funciona na ESA, né? A diferença da ESA e da EA. E, bem, então, tá, você já vai estar com tudo isso pronto, você vai ter o seu dia de se apresentar na UET, né? Geralmente é que você fez a prova, para você poder entregar os seus exames de saúde. Então, eu vou falar como aconteceu comigo. Eu recebi um e-mail, o e-mail não, estava na minha página da ESA, falando lá, né, João Lucas Nasso, né, candidato, tal, por conta do certame tal, então você está convocado para comparecer no 23º Batalhão de Caçadores, aí mostra o endereço, no dia tal. O meu dia era dia 3 de janeiro, eu acho. 3 de janeiro ou era 8 de janeiro, né, algum dia desses. Mas era janeiro desse ano, 2025.
poxa, vem aquela emoção, né? Caramba, tô aqui, meu nome que a ESA escreveu isso aqui para mim, tá? Vem aquela emoção primeira, né? Então você parte, vai bem vestido, composto. Então, geralmente é bizu você ir com um short térmico, é bizu, né? E chegando lá, é diferente a EA da ESA, é diferente, né? Lá na EA a gente precisou fazer lá umas coisas, precisou ficar só com a roupa de baixo, né? Claro, só os homens, né? Então colocaram ali dentro, então ficava só com a roupa de baixo, precisava fazer peso, precisava fazer uns exercícios, precisava fazer algumas coisas. Na ESA não precisou disso, né? Até porque a gente já levava os exames prontos. Então isso aí já ficou tranquilo. A gente chegava lá, então precisei esperar a minha vez, fui, entrei, então tinha 2 médicos, né? Um médico, e aí eles pedem para você fazer algumas posições, né, de exercícios, me pediram para fazer isso, tal, acho que para ver a questão da mobilidade e tal. E eu fiz, normalmente, também eles averiguam se você não tem nenhum trauma e tal, e eles recebem o exame. E não falam o resultado ali na hora, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu perguntei, poxa, tá tudo certo aí? E eles falaram, olha, a gente não pode responder agora, tal. Eu disse, tá, Brasil então, saí. Mas aí o que acontece? Na MinWet, eu acho que isso aí pode mudar de WET para WET. Na MinWet, eles já queriam saber o resultado de quem tinha reprovado para já marcar o dia de voltar, de recurso, né? De pedir recurso. E então eles já queriam falar no mesmo dia quem tinha passado e não, né? Para dizer quem tinha reprovado. Então eu já estava naquela, pô, já vou saber hoje. Então eu fiquei lá esperando, terminei, saí, fiquei esperando. Então saiu da minha turma ali, que estavam só uns 10, eu acho, que outros tinham vindo em outro horário e tal. Não eram 10 não, mas eram poucos. Então ele falou, olha, dos que estão aqui, ninguém reprovou, tá tudo tranquilo. Então veio aquele alívio, né? Porque eu já tinha reprovado na EA, então eu já tava com aquilo no coração, poxa, batendo pra caramba. Tava mal já, então eu tava apreensivo em não passar. Então, não, todo mundo passou, tá sem alteração. O Brasil vai ser marcado TAF agora e por aí vai. E é isso que vai acontecer com todos vocês, se Deus quiser. Tá? Prometi que o vídeo seria mais curto, mas não foi. Ainda foi longo. E caso vocês queiram saber detalhes, caso vocês queiram ver o detalhe, algum exame específico, vocês me pedem, mandem aqui nos comentários. O próximo vídeo que eu estou pensando é falar acerca do psicológico, como foi o psicológico na ESA no meu ano, tá? No caso, na minha WET, né? No meu básico, no meu ano agora, 2025. Foi um ano peculiar, né? Reprovou muita gente e tal. Então, caso vocês queiram saber sobre isso de fato, vocês confirmem aqui nos comentários. Caso vocês queiram outro assunto, falem aí também. Tá? Eu vou falar sobre o psicológico, porque é o que está sendo mais pedido. O pessoal está vindo até no meu Instagram perguntando sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso aí para ajudar vocês. Tá? E depois disso, eu já não tenho mais ideia. Então, vão mandando ideias aí para que eu possa trazer para vocês o máximo. Tá? Posso falar de TAF, TFM, talvez. Escolha de OM, escolha de OM, não, ainda não, mas escolha de arma, QMS, né? Escolha de sua QMS, acerca da aviação, para quem tiver interesse também. Estou aqui, me dispondo a ajudá-los, tá? Ajudar todos vocês. Brasil, meus caros, então, tamo junto, me sigam no Instagram, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like, mandem aqui nos comentários alguma melhoria e sugestões, críticas. E tamo por aí, beleza? Deus vos abençoe e bons estudos.